Tá bom. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqui. Vocês estão me ouvindo? Gui, tá me ouvindo? Sim. Sim, então tá bom. Então, boa noite. O nosso primeiro encontro do lançamento do comitê foi um sucesso e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa. É um tema que saiu agora do campo da expectativa, entrou no tema aqui da regra concreta, que são os regulamentos do IBS e da CBS. Enfim, a gente discutiu muito tempo a reforma no plano da lei complementar e agora a gente chegou na hora da regulamentação, que é onde a teoria vira uma obrigação prática, né? E aí, justamente, no setor digital, a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos e efeitos práticos aí e operacionais dessa transação. E aí, para essa conversa de hoje, temos mais dois convidados de peso, assim como na primeira. O Guilherme Martins, ele é advogado tributário, ele tem atuação destacada em tributos diretos, tanto no consultivo quanto no contencioso, membro do Fórum da Competitividade do Varejo, do Ministério da Economia, e diretor de Assuntos Tributários da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Ele participou aí de muitas conversas e audiências públicas no Senado e na Câmara sobre a tributação do e-commerce, inclusive tendo elaborado projetos de lei e conduzido aí algumas ações coletivas de repercussão nacional. Aqui na Biacom ele é conselheiro e membro desse comitê de tributário. Enfim, ninguém melhor do que ele para falar aí dessa tributação indireta no e-commerce. E a Mariana Cardoso Martins, eles não são irmãos, já aviso. Ela também é advogada aqui tributária, fundadora e presidente do Centro de Consensualidade em Matéria Tributária Aduaneira, que é o CCMT, professora em vários cursos de extensão, pós-graduação, em vários temas da reforma, também super craque, assim, expert, para falar aqui do assunto hoje. Em 2023, ela foi reconhecida pelo Who's Who Legal Brasil como das tributaristas mais admiradas em Corporate Tax. E ela traz aqui para a mesa não só a visão da tributação corporativa, mas também a consensualidade e resolução de conflitos, um ângulo assim cada vez mais central no debate, no desenho da reforma. Então, só para relembrar, a ideia aqui do comitê continua sendo a mesma, que é entender as dores reais de quem opera no mercado, construir posicionamento técnico e usar a forma da associação como uma voz coletiva, né, para melhorar o ambiente regulatório do setor. Então, eu convido a todos, se você ainda não é associado, a aqui associar aqui com a gente. E aí eu já passo a palavra para os nossos palestrantes. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui algumas perguntas no chat, a gente vai conversando, mas a ideia aqui é um bate-papo, assim como foi na primeira. Então, Guilherme e Mariana, passo a palavra a vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Érica, Mari, todos os presentes. Uma alegria estar com vocês. Agradeço pelo tempo de vocês. É uma satisfação poder participar desse segundo encontro do nosso ainda jovem, né, Comitê da Reforma Tributária da Biacom, mas que já teve um primeiro encontro muito positivo, né? Pude aprender muito com as speakers. E poder dividir um pouquinho com vocês, sem dúvida alguma, é motivo de bastante alegria e de satisfação pessoal. A gente teve, vocês certamente já sabem disso, a aprovação dos regulamentos do IBS e da CBS. Se alguém aqui acha que eu vou esgotar o tema, a gente precisa de mais 3 anos, né? Não seriam 3 dias. É muita coisa. Então, até por isso, eu acabei optando, seja por familiaridade de matéria, seja por aderência ao nosso setor, por fazer dois recortes temáticos que eu entendo que sejam bastante pertinentes para a nossa conversa de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho, já foi o tema da nossa primeira palestra, mas com enfoque um pouquinho mais para o lado técnico e menos prático em relação à responsabilidade das plataformas digitais. É um tema pungente, é um tema que vai continuar dando pano para manga. E acho que quanto mais a gente puder suscitar esse tema, quanto mais a gente puder trocar em relação a esse assunto, mais a gente vai começar não só a entender, mas também construir, né? A ideia desse comitê, afinal, é ter uma postura propositiva, soluções tributárias que tenham efeito prático para o nosso setor. O segundo tema, segundo recorte que eu optei por brevemente fazer com vocês é falar um pouquinho do simples. E esse recorte ele é de certa forma caricato,
em relação ao nosso setor. Nosso setor, sem dúvida alguma, ele é absolutamente dependente das plataformas digitais. Quem diz isso não sou eu, é o CDE. Então, 2/3 de todas as vendas online que ocorrem no mundo se dão por intermédio das plataformas digitais. Quem já me ouviu, eu peço desculpa, porque eu sempre falo a mesma coisa, mas se o e-commerce é um show, as plataformas digitais são o grande ou os grandes protagonistas desse show. Então a gente não pode deixar de falar delas e dos impactos e de todo o direcionamento normativo que foi dado, né, a essa modalidade de operação. Mas também não podemos nos esquecer que uma esmagadora parte dos sellers que estão vinculados a essas plataformas digitais, né, os nossos pequenos operários ali, que se não são protagonistas em unidade, certamente em quantidade acabam sendo, né, a razão de existir dos intermediadores das plataformas, são optantes pelo Simples Nacional. Então, existe ali uma ideia de que mais ou menos 90%, tá, dos sellers que estão hoje conectados a plataformas digitais que realizam vendas online são empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Então, é interessante a gente entender em que nível eles são afetados pela reforma, se é que são. Obviamente são, porque existe a questão optativa ali de apuração do IBS e da CBS, tentar também trazer um pouquinho já de um elemento um pouco mais prático para vocês, no sentido de troca de ideias. Vale a pena o cara do Simples ele fazer a opção de apurar IBS e CBS pelo regime regular? Não vale? Em que circunstâncias que vale? E a gente poder, de novo, fazer desse ambiente um ambiente de trocas. Ao final, quem quiser trazer considerações, fica absolutamente convidado, absolutamente à vontade. A ideia desse foro não é a gente ter monólogos, aqui ao contrário, é a gente construir em conjunto um ambiente digital, especialmente no que toca à regulamentação tributária, cada vez mais forte, mais saudável. Então, dúvidas, aflições, contribuições, divergências, tudo isso é muito bem-vindo aqui nesse nosso pequeno espaço de trocas. Dito isso, vou começar uma apresentação breve, falando aqui das plataformas. E para introduzir um pouco o tema, né, o debate da responsabilidade das plataformas no comércio eletrônico não é algo novo, não é algo que se inaugurou nem no Brasil, em decorrência da reforma, mas, ao contrário, é algo que suscita discussões a nível global. A OCDE ela tem um paper bastante relevante a respeito desse assunto, se chama The Role of Digital Platforms, e que, de certo modo, enfim, é o conteúdo técnico que se tornou referência quando o tema é a responsabilidade tributária das plataformas digitais, e certamente muito do que a gente tem hoje no artigo 22 da Lei Complementar 214 decorre desses guidances da OCDE. Mas não tudo, né? E diria até que, felizmente, a OCDE ela tem uma visão talvez um pouco menos otimista que a do legislador brasileiro. Ela entende que o nosso mecanismo de responsabilidade solidária ele se mostrou ineficaz, ele não foi capaz de reduzir a supressão de pagamento de tributos por parte dos sellers, sobretudo quando você pensa em operações cross-border. E esse guideline que eu indiquei, ele propõe algo um pouquinho mais radical, né? Ele propõe o tal do modelo full liability, por meio do qual a plataforma digital deveria ser transformada em responsável tributária pelo pagamento do IVA dos sellers. Daí existem modelos para se pensar nisso, até para equacionar crédito. Tem gente que fala em crédito, concessão de crédito presumido, tem gente que defende o demand supplier, que é um modelo em que você coloca a plataforma por ficção como um elo posterior ao seller, como forma dela capturar aqueles créditos e depois dar a saída com o débito. Mas fato é que a solução que se trouxe na legislação brasileira, ela vai para um caminho um pouco mais ameno, pelo menos quando o fornecedor está em território nacional.
Mas falando ainda, o primeiro, né, do ambiente internacional, quando esse fornecedor está fora do Brasil e a plataforma está aqui situada, aí sim a gente tem a transferência de responsabilidade. Então, a plataforma, por substituição, ela assume a condição de contribuinte do IBS e da CBS decorrentes daquela operação de venda, daquela operação que ela está intermediando, de forma solidária com o adquirente. Essa solidariedade com o adquirente, ela tem uma eficácia limitada, restrita. Quando eu penso num adquirente num contexto B2B, isso é uma realidade. Quando eu penso num adquirente num contexto B2C, em que esse cara é um consumidor final, pessoa física, que não tem inscrição, etc., o efeito prático é que a plataforma vai acabar respondendo, né, de forma isolada pelo recolhimento do IBS e da CBS, de novo, quando o fornecedor está fora do Brasil. Quando o fornecedor está no Brasil, como eu antecipei, a solução ela é um pouquinho mais amena. A plataforma ela pode responder solidariamente pelo IBS-CBS do seller, contanto que ela incorra em alguma das situações previstas no artigo 22, inciso 2º da Lei Complementar 214. A primeira é não fornecer ao comitê gestor do IBS ou à Receita, informações relativas às operações que ela intermediou. Dois, quando o fornecedor, sendo ele um contribuinte, ainda que não esteja formalmente, né, inscrito como tal, deixe de emitir o documento fiscal, e essa solução é muito semelhante ao que a gente já observa em relação ao ICMS na legislação atual, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, estabelece a responsabilidade solidária quando o seller não emite o documento fiscal. Ou três, quando a operação não for registrada em documento fiscal. Que operação? Operação da plataforma. Então, se a plataforma não registrar a própria operação de intermediação, ela acaba sofrendo pênalti de responder solidariamente pelo IBS-CBS da operação do seller, ainda que esse seller, sendo contribuinte, tenha feito a emissão adequada, né, do seu documento fiscal, tenha, enfim, tratado a operação sob o ponto de vista de obrigação acessória de modo adequado. Então você vê que não necessariamente precisa haver uma falha por parte do seller, mas quando há falhas da plataforma em si, seja no fornecimento de informações, seja na escrituração da sua própria operação, na emissão de nota fiscal relativa à sua própria operação, ela acaba sendo penalizada e respondendo pelo IBS-CBS da operação como um todo. Para além disso, né, a Lei Complementar 214, e aqui já entrando um pouquinho no regulamento, ela traz, né, a informação da condição de contribuinte do fornecedor. Então, a plataforma ela não é obrigada a saber se aquele fornecedor é contribuinte ou não do IBS e da CBS, quando, obviamente, ele não está formalmente registrado como tal. O que estabelece a legislação? Que a Receita, o Comitê Gestor, eles deverão informar a plataforma essa condição e, a partir desse momento, se a plataforma continuar permitindo que esse player opere, né, sob a sua intermediação, aí sim ela vai estar sujeita à solidariedade, como a gente viu no segundo item do slide anterior. Como eu também tinha colocado naquele slide, 2 slides atrás, existe o dever de prestação de informações pela plataforma digital. E que informações são essas? Na minha concepção, a legislação, a lei complementar, e é natural que fosse assim, ela acabou sendo bastante vaga em relação a que tipo de informação ela deve ser exigida das plataformas. E aí sim, uma frustração um pouco mais genuína, o regulamento ele não acabou suprindo, né, isso, ele continuou sendo vago e levou, né, para um ato conjunto futuro da Receita com o comitê gestor, a incumbência de estabelecer quais serão as informações que a plataforma digital deverá prestar. Então, ficando com a literalidade da lei, hoje a gente sabe que a plataforma deve fornecer informações sobre operações e importações com bens ou com serviços que sejam realizadas por seu intermédio, inclusive identificando o fornecedor. Então, é o único dado mais concreto que a gente tem, ainda que não seja contribuinte.
Minha percepção, isso aqui é uma percepção absolutamente pessoal, não quer dizer que, né, o ato conjunto vai refletir isso, mas quer me parecer que seria razoável esperar que o comitê gestor e a Receita exijam da plataforma informações relevantes a respeito da operação e, obviamente, as quais a plataforma tenha acesso. Então, quem é o vendedor, quem é o comprador, qual é o valor da operação, qual é o local de origem, qual é o local de destino e, por que não, qual a forma de pagamento dessa transação, né? São os elementos que eu consigo imaginar que conseguem, né, compor ali a regra matriz, os elementos da hipótese tributária, e pensando num contexto de split, a forma de pagamento acaba ganhando uma relevância especial também nesse contexto. E já que estamos falando de split, né, o parágrafo sexto, que agora são os parágrafos quinto e sexto do artigo, né, 22 da LC 214, agora do artigo 20 do regulamento, ele estabelece que quando o processo de pagamento for iniciado pela plataforma digital, existe, né, o dever de fornecimento das informações necessárias para a segregação e recolhimento do IDS da CBS por meio do split payment, né? De novo, quando disponível. Então, ainda não é algo tão perto ainda na nossa realidade, pelo menos não esse ano. E as plataformas elas não vão ser responsáveis por eventuais diferenças, né, entre o imposto que foi retido, recolhido e aquele que é efetivamente devido no contexto do split payment, contanto que ela traga ou apresente as informações exigidas no âmbito do Comitê Gestor e da Receita Federal. O regulamento ele evolui timidamente, né? Ele traz um reforço semântico dizendo que a apresentação dessas informações não basta, precisa ser a apresentação correta das informações. Para mim é um tanto óbvio, né? Uma apresentação de uma informação incorreta não teria o condão de suprir, né, essa ideia de compliance contributivo aí, mas tudo bem, um reforço semântico válido, não acho que seja um avanço ali na ordem legal ou qualquer tipo de inovação no plano infralegal de forma alguma. Então, tudo bem. E aqui acho que dois pontos bastante interessantes, né? A OCDE, isso também parte, uma inspiração daquilo que existe lá no paper no guideline da OCDE. Ela recomenda para aqueles que não adotem o modelo full liability que estabeleçam a possibilidade de a plataforma digital assumir a condição de responsável tanto pela apuração quanto pelo recolhimento, mas também pela emissão do documento fiscal do seller. Diferença singela, para o CDE isso deveria ser top-down, então a plataforma, uma vez que ela queira, ela teria o direito de fazer isso. Aqui no Brasil, a gente, de novo, deu uma contemporizada e estabeleceu que essa prerrogativa ela depende de anuência do seller, depende de anuência do fornecedor. Então, uma vez que o fornecedor concorde, a plataforma ela pode sim realizar o recolhimento. Isso pode se dar de duas formas. Ela pode fazer o recolhimento em nome do seller, né, e a emissão da nota fiscal em nome do seller, ou ela pode, como diz o parágrafo 13 do artigo 22, assumir a condição de contribuinte mediante, né, substituição tributária. Então, é isso que diz o dispositivo. Então, nesse caso, ela passaria a atrair para si a condição de responsável efetivamente, não emitir em nome de alguém, emitindo em nome próprio, né, e se tornando contribuinte em lugar ou no lugar do seller. Aqui é uma coisa até um pouquinho mais ampla, mas eu achei que valia a pena dividir com vocês, né, o artigo 59 do regulamento. Basicamente traz regras para correção de documentos fiscais quando essa correção implica em redução, né, do imposto originalmente destacado e recolhido, mas o parágrafo segundo ele estabelece ali que quando a plataforma atuar como substituta tributária, né, esse documento ele deve ser emitido por ela em nome próprio, o que é natural, já que a gente está falando de uma hipótese de substituição
né? Então a gente sabe que pelo 121 do CTN ela passaria a ser o contribuinte. Quanto ao cadastro, né, e aplicação das plataformas estrangeiras, então quando eu penso num seller estrangeiro intermediado por uma plataforma igualmente estrangeira, mas coadquirente no Brasil, a gente precisa lembrar que existe o dever de essa plataforma, ainda que estrangeira de novo, fazer inscrição tanto no cadastro do IBS quanto da CBS para fins de cumprimento de obrigações acessórias. Eu falei para vocês que seria rápido, até porque eu sei que a Mari tem um voo aí, então eu pretendo dar a palavra para ela nos próximos 5 minutos. Mas falando um pouquinho do Simples, eu costumo dizer que, né, o Simples, a exemplo da Zona Franca de Manaus, tem duas entidades nesse país com as quais não se mexe em matéria tributária, são elas o Simples e a Zona Franca. A gente tentou mexer com elas, obviamente não deu certo, continua aí firme e forte a Zona Franca, continua tendo crédito presumido, continua firme e forte o Simples Nacional, com a pequena ressalva de que a empresa que opta por tributar ou por ser tributada com base no Simples Nacional, ela pode, dentro dessa opção, fazer uma nova opção de apurar o IBS e a CBS nos moldes ordinários. Essa opção ela é semestral. E por que que ela pode ser interessante, né? E para quem ela pode ser interessante? Se eu pensar num e-commerce que simplesmente faz venda para consumidor final não contribuinte, talvez não valha a pena ele migrar para apuração ordinária, porque ele não vai transmitir crédito para ninguém, enfim, ele não vai ter uma pressão por trazer esse crédito. Aí é questão de fazer conta para entender se aquela parcela dentro do DAS dele, correspondente, né, à CBS e ao IBS, isso vai depender, obviamente, tanto do anexo que ele está enquadrado, quanto da faixa de faturamento dentro desse anexo, é maior ou menor do que o valor de IBS e CBS que ele recolheria tomando crédito, né, de forma ordinária. Considerando que o varejo costuma ter margens baixas, não me surpreenderia se, especialmente nas faixas, né, de maior faturamento, ainda valesse a pena financeiramente fazer essa opção, ainda que se atraia, obviamente, num nível muito menor do que aquilo que a gente tem hoje em relação a ICMS, PiscoFins, algum nível de complexidade em termos de dever instrumental maior do que o simples em si, né? Agora, aquele player que está no meio da cadeia, ou aquele player que vende para a pessoa jurídica, né, e vende algo que não seja material de uso e consumo pessoal, para esse cara, muito possivelmente, estar no Simples, mas apurar o IBS-CBS de forma destacada pode ser um bom negócio. Pois a Mari até pode falar um pouco sobre isso, que ela tem mais propriedade do que eu, mas a gente está mudando para um paradigma de preço líquido, né? A ideia é a gente começar a olhar preço líquido. Então, se eu tenho um produto de R$ 100 com 28 de crédito de BS-CBS, crédito esse aproveitável pelo adquirente, ele vai topar comprar por 128 sem grandes problemas. Se eu tiver no Simples, eu não vou conseguir vender pelos mesmos 128, já que eu vou transmitir um crédito de 7, 8, 9, 10% de alíquota conjugada. Então, você vai sofrer uma pressão para reduzir seu preço, manter o preço líquido de 100 e transmitir um crédito de 10, aí tudo bem. Mas do contrário, pensando que você deixa crédito na mesa, então você compra com crédito, deixa o crédito para trás e faz a revenda com débito para alguém que se aproveitaria desse crédito, talvez não seja algo vantajoso. Precisa fazer conta, precisa analisar a situação em concreto. E acho que um último ponto aqui nesse slide, né? Eu até fiquei tentando pensar em situações em que isso seja uma realidade na prática. Eu acho que isso deve ser absolutamente marginal, mas pode acontecer. O imposto seletivo ele não está abrangido ali pelo DAS do Simples, né? Mas como o imposto seletivo ele vai incidir sobre o primeiro agente da cadeia, o importador, o produtor, o extrativista, né, de algum bem que seja danoso à saúde ou ao meio ambiente, considerando a lista que é trazida pela lei complementar, geralmente não é o perfil de empresa, de agente que está no Simples Nacional, até por volume
de receita envolvida. Mas, enfim, não há impeditivo para isso, né? Acontecendo, precisa ter em mente que o imposto seletivo ele fica de lado, é um bicho que tem suas características próprias, não está dentro daquela ideia de não cumulatividade e deve ter as alíquotas definidas em breve, pelo menos essa é a promessa que a gente tem ouvido. E para encerrar aqui rapidamente, então, a opção para o Simples Nacional em 2027 ela foi antecipada, deve ser realizada agora em setembro. Quem quer se manter ou migrar para o Simples Nacional precisa exercer essa opção entre o dia 1º a 30 de setembro de 2026, podendo até o final de novembro cancelar essa opção. Então, tá na dúvida? Faz a opção e eventualmente você cancela até o fim de novembro. O contrário não é verdade. Se você não fizer a opção, você não pode ir lá no final de novembro e falar, mudei de ideia, agora eu quero ser do Simples, tá? E a opção pela apuração do IBS e da CBS pelo regime regular segue exatamente o mesmo calendário. Então, de 1º a 30 de setembro, você optando por ser uma empresa que é tributada pelo Simples Nacional, você pode levantar a mão e falar, opa, IBS, CBS, eu quero o tratamento regular, o tratamento ordinário. E, de novo, até o fim de novembro, tem um arrependimento eficaz aí, você pode mudar de ideia e tá tudo bem. E, de novo, o contrário não é verdade, né? E, basicamente, são esses os pontos que eu tenho para expor para vocês hoje e já passo a palavra para minha amiga Mari. Olá, boa noite, vocês me ouvem? Sim. Ah, que boa noite a todos e todas. Agradeço aí aos colegas que estão aqui presentes nos ouvindo. Gui, eu estava fazendo uns apontamentos aqui nas notas do celular, né? A respeito aqui da sua fala, para fazer algumas interações. Sobre a questão do Simples Nacional, eu não sei se você mencionou, foi na hora que eventualmente eu me distraí, que a gente está com um protocolo grande aqui no escritório. A gente precisa só lembrar, eu acho que você falou disso sim, que a antecipação para 2027, né, a opção de 2027, ela foi antecipada para esse mês, né? Então a gente está falando aí maio, junho, julho, agosto, setembro, né, de 4 meses para a galera se preparar. E aí, com base nisso, né, a gente precisa endereçar algumas questões relevantes de governança aqui para o pessoal do Simples, né? Como o Guilherme falou, a gente tem a possibilidade de se arrepender e de reaver essa decisão em novembro de 2026 agora, né, numa cadeia que não é propriamente, né, não digo nem a cadeia do e-commerce ou do marketplace, digo a cadeia sim, mas onde a plataforma digital ela se enquadra, talvez ela não tenha aí um impacto tão relevante, mas a gente tem que pensar que o fornecedor do Simples ele precisa se posicionar como fornecedor competitivo, né? E aí é o que o Guilherme falou, para ele dar direito a crédito, ele deveria, em tese, optar lá em setembro, com possibilidade de arrependimento em novembro, por essa opção que a gente chama de Simples Nacional híbrido, né? Que é o Simples Nacional mantido, por meio do qual o IBS e a CBS eles são apurados fora da DAS, né? Eu sei, Gui, que você comentou sobre, mas eu não tinha lembrado se você falou da resolução do Comitê Gestor a 196 que saiu agora em abril, tá? Bom, eu preparei alguns pontos aqui para endereçar com os colegas, os pontos mais ligados a business, né? Ao negócio. O Guilherme pontuou aqui todas as minúcias dos regulamentos, e da própria lei complementar, 214. Os regulamentos foram publicados no dia 30 de abril, né? Então, eu acho que a principal mensagem que a gente precisa endereçar aqui hoje é que o nosso prazo para errar barato acaba no dia 1º de agosto, né? A partir do dia 1º de agosto, nós temos aí as penalidades, e eu acredito que elas só serão cobradas no que se refere à entrega incompleta a destempo ou à falta, né, à ausência da entrega de obrigações acessórias. Eu li hoje em algum lugar, acho que no JPRO, que o Barreirinhas disse que Ele não mesmo. vai cobrar multa pela ausência de recolhimento ou ausência de destaque
de 0,1 e 0,9 de IBS e CBS das notas, então meno male, né? Mas para obrigações acessórias não saiu nada, então a gente precisa trabalhar com, né, o primeiro dia útil subsequente aos 3 meses, né, que era abril, maio, junho, julho, agosto. É isso mesmo, né? E diante desse cenário de estrangulamento, né, de prazo aí para a gente ajustar dentro das nossas empresas, sejam elas de que setores forem, né, mas a gente está aqui falando de plataformas digitais e empresas que operam no comércio eletrônico, a gente tem um prazo aí exíguo para colocar, para ajustar o nosso compliance interno, né, para que nós estejamos conformes aí com as obrigações que eu gosto de dizer que são as obrigações de curto prazo, né? Nos nossos projetos de reforma tributária, a gente divide as ações em curto, médio e longo prazo. Então, as ações de curtíssimo prazo são ajustar ERP, né, parametrizar sistema, a ação que a gente já cumpriu em 1º de janeiro, que é o destaque simbólico, uma outra, para quem está no simples, é se estruturar para fazer opção em setembro, pensando em não se arrepender. O arrependimento ele existe, mas ele não é para ser exercido, né? Quanto mais assertivas as empresas do simples forem, mais competitivas elas vão ser na cadeia, principalmente para quem foca, né, em não ser preterido como fornecedor e passar a dar direito a crédito. É, e a mais importante, na minha opinião, que o Guilherme também comentou, é a preparação para o split payment, para a retenção automática, né? E aí, quando a gente fala de split, tudo bem, o split ele vai ter uma cadência um pouco diferente, né? Para o B2B ele começa de um jeito, para o B2C ele começa depois. Primeiro é só Pix, TED, por salvo engano, depois entra cartão de crédito. Mas quando a gente olha para split payment, a gente precisa olhar para capital de giro e para estrangulamento, né, de fluxo de caixa. Então, as ações de curto prazo também envolvem, de certa forma, trabalhar com as modelagens financeiras para entender quais são os impactos de fluxo de caixa e de geração de caixa tributário, sobretudo a partir de 27, né? 27 é um ano crítico, 28 é um ano que a gente diz que é igual a 27, né? Salvo aí o que virá. Provavelmente teremos as alíquotas oficiais do IBS da CBS, teremos as alíquotas do seletivo. E a brincadeira começa a ficar crítica novamente em 29, porque a gente tem aí o desmame, né, do IBS, desculpa, do ICMS, do ISS e o início da vigência do IBS. Outro ponto crítico que a gente gosta de endereçar como curtíssimo prazo para 26 é a questão dos créditos de PIS/COFINS. Para quem tiver, a data de corte ali do tratamento dos créditos de PIS/COFINS é 31/12 desse ano, então a partir do ano que vem se inicia a compensação com a CBS, né? E para quem tem crédito acumulado de ICMS, enfim, é um problema que a gente reconhece, mas ele pode ser endereçado depois, porque, via de regra, até 2032, todo mundo consegue monetizar os créditos que estão acumulados lá nas guias, né, nos livros, registro de apuração, e a partir de 32 envelopa para pagar em 20 anos, e aí o problema começa, né? Eu estou sendo um pouco aqui generalista na minha fala, para mostrar para os colegas e até para discutir com o Guilherme, com a Érica, como é que a gente trabalha, como é que a gente tem endereçado essas questões de curto prazo aqui nos nossos projetos de reforma para os clientes, né? É, falando um pouquinho de business, né, de impactos nos negócios, né, da cadeia de e-commerce, quando a gente olha especificamente para as plataformas, a gente sai ali da discussão abstrata, né, que o Guilherme pontuou bem sobre a reforma, e a gente entra na operação concreta da venda digital, né? Então aqui não é uma questão de perguntar qual é a alíquota, né? A reforma tributária não é mudança de alíquota. A reforma tributária ela traz impactos significativos é, nos negócios e também nos negócios das plataformas digitais, né? Então a pergunta ela passa a ser quem está vendendo, né? Quem faz a intermediação, quem controla o pagamento, quem emite o documento fiscal, quem presta as informações e quem pode ser
responsabilizado pelo tributo, né, Gui? Eu acho que se a gente tiver que resumir o nosso webinar numa esteira de perguntas, eu acho que essas são as perguntas mais importantes aqui, né? E aí eu separei alguns pontos, eu acho legal. Bom, a gente não precisa, talvez, aqui, de forma tão pragmática, né, tão objetiva, explorar o conceito de plataforma, porque todo mundo que está aqui que representa a plataforma sabe o que diz ali a lei complementar e a resolução lá do comitê gestor, né, que traz o regulamento do IBS, né? Então ele diz que plataforma, aí eu não lembro, né? É qualquer um que atua como intermediário entre fornecedor e adquirente em operações não presenciais, é o que eu lembro. Aí tem lá também o restante do artigo que eu não lembro de cabeça, né? Mas esse conceito ele é muito relevante porque ele captura diversos modelos de negócios, né? A gente está falando do marketplace tradicional, a gente está falando dos aplicativos de delivery, a gente está falando de plataformas ali, por exemplo, de gestão de pagamento, plataformas que definem regras comerciais, a gente está falando também, eventualmente, de plataformas de logística. Então, toda plataforma digital, né? Ela entra, né? Todo mundo que faz a intermediação entre fornecedores e adquirentes em operações não presenciais ou eletrônicas, né? A grosso modo, tirando as exceções ali da legislação que o Guilherme bem pontuou, pode ser considerado plataforma, né? E aí, quando a gente se autoconsidera plataforma, a gente já entra no pensamento do novo modelo, né, de que não basta a gente perguntar quem vendeu, né, e quem comprou. Eu acho que o elemento central aqui é quem controlou a jornada econômica da venda, né? E aí, quando a gente entra, quando a gente delimita quem controla a jornada econômica da venda, a plataforma, ela deixa de ser apenas um ambiente de aproximação entre o vendedor e o comprador e ela passa a ter obrigações, né, como o Guilherme disse, relevantes aí de informação e controle. E qual é o impacto que isso tem no negócio, né? Isso leva, né? Eu tenho feito trabalhos aqui no escritório, a gente tem alguns, alguns clientes que são clientes que operam, né? São empresas de tecnologia que estão ali na cadeia do e-commerce. Então, o que que a gente recomenda de imediato, né? Na prática, essa questão da plataforma, né, como elemento central aí de aproximação entre comprador e vendedor, ela precisa, né, isso leva a uma revisão profunda da relação entre o marketplace, né, entre a plataforma e o próprio seller, que é o vendedor, né? Então, assim, os contratos, eles precisarão prever obrigação de emissão de nota, atualizações cadastrais, né, o fornecimento de informações, todas as questões de direito de retenção e repasses, é, todas as questões ali relacionadas a eventuais indenizações por descumprimento dos preceitos ali da lei, né, por eventuais autuações, mecanismos de bloqueio, direito de regresso, precificação dos FIIs, né, considerando aí a carga tributária, como o Guilherme falou, o preço líquido. Contemplando, né, o IBS e a CBS no preço, né, nos valores que são retidos, nos valores que ficam para a plataforma, nos valores que são repassados para o seller. Então, são contratos, né, são operações que já são, por natureza, hipercomplexas, né, que congregam ali diferentes atores, e todos esses contratos eles deverão estar revistos aí, ajustados, para contemplar essa todas essas questões que eu disse, né? Principalmente a questão dos preços e dos repasses, dos retainers e tudo mais, considerando valor mais VAT, né? O que é que se pratica lá fora, que, né, na verdade é o valor mais o nosso IVA, né? Valor mais 27,5, por assim dizer, com ou sem crédito, dependendo ali de quem é que tá, né? Quem é o seller que a plataforma tá atendendo, né? Quem é a empresa que está colocando à venda a sua mercadoria por meio de uma plataforma
de marketplace. Então, a grosso modo, eu entendo que nesse sentido, né, nesse contexto, o marketplace ele vai passar a ter a necessidade de conhecer melhor os seus sellers, né, que é a mesma coisa que a gente faz para outras empresas de outros setores. Quando a gente define ali política, por exemplo, de escolha de fornecedores. Aqui a gente vai ter que ter um mapeamento de quem são os sellers, né? Justamente para aumentar, para fomentar as questões de formalização, né? Evitar aí, por exemplo, barreiras para pequenos vendedores, né, Guilherme, para os vendedores do Simples Nacional, para a galera que é MEI, para os vendedores informais, né? E principalmente, como o Guilherme disse também, para os fornecedores estrangeiros, né? Então, assim, o seller, ele deixa de ser um parceiro comercial e ele passa a ser também um vetor de risco fiscal para a plataforma, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Gui? Eu posso seguir? Eu só dois pontos aqui da sua fala Claro. que eu acho que é bacana. Eu gostei muito do que você comentou, mas a questão da notícia que eu também li, né, do Barreirinhas, dizendo que não Sim, teria multa em 2026, mas infelizmente, né, e a gente sabe disso, mas vale alertar os colegas aqui, declaração do Barreirinhas ainda não tem poder normativo, então é continuem se verdade. preparando. O dia que tiver normatizado, a gente confia, porque, É, né, tem que confiar desconfiando. E o outro ponto que eu achei muito bacana que você colocou é sobre o conceito, né, de plataforma digital. Isso tem uma relevância. Primeiro, assim, a gente trouxe, né, a lista positiva e a negativa, absolutamente ali inspirado na OCDE, é um copy and paste sim, daquilo que existe na OCDE. Acho que o ponto central ali, né, a definição de plataforma digital como aquele que controla ao menos um dos elementos essenciais da operação, né? E aí envolve meio de pagamento, negociação sim, de preço, logística, etc. E a lista negativa, né? Que também é muito importante. Então eu gosto sempre de trazer esse exemplo porque eu acho que ele é muito ilustrativo, não tenho relação alguma com eles, mas a não ser de cliente, né? O Web Motors, você é um site de de anúncio. venda de carros. Uhum, sim. Exato. Então, eu quero vender meu carro, eu vou lá no Web Motors, eu pago, eu não sei quanto, R$ 200, R$ 300, para ter o direito de realizar um anúncio. Se a Uhum, minha venda foi bem sucedida ou não, o Web Motors não ganha R$ 1 a mais ou a menos disso. Então, ele não concorre com o sucesso da sua venda, diferente, né, de um agenciamento, de uma sim, intermediação, de uma corretagem, que é um modelo de remuneração típico e próprio das plataformas da digitais. forma. Então, Uhum, ali é muito mais uma cessão de espaço para propagação, né, de um anúncio do que uma intermediação de negócio em si. E por isso, né, agentes como, por exemplo, o Web Motors não são plataformas digitais. Outro ponto que eu gostaria de dividir, que eu fui lembrando na medida que te ouvia, Mari, a gente claro. tem alguns pontos aqui, né, e aqui no escritório mesmo a gente tem uma plataforma que nós atendemos e que basicamente ela atua, né, no setor de short stay e long stay, né? Uhum, E curiosamente essa plataforma, assim como tantas outras para tantos outros negócios, né? O Lucas que comentou aqui, inclusive, nos deu a alegria de prestigiar nosso webinar. Eu sei que tem um modelo de negócio que pode se assimilar a isso. Existem plataformas que anunciam em plataformas, né? E esse caso do nosso cliente é isso. Ele é uma marca forte, mas não é uma marca que tem a abrangência global de outras marcas. Então ele, uhum, ele apoia na bookagem, mas ele leva isso para outras plataformas, né? A primeira dúvida dele é: existe uma plataforma maior aqui, eu estou no meio, né? Sou eu a uhum. plataforma ou não? Ou ele, ou Eu todo mundo é tenho, plataforma. eu sou responsável solidário, somos nós dois, ou é só ele? E a outra dúvida dentro desse exemplo, só para trocar um pouquinho aqui também, e essa é uma dificuldade específica desse setor, mas pode ser quando envolve, por exemplo, um nanoempreendedor também. Ele falou, tá, mas eu estou falando aqui de hospedagem, né, para falar em português claro.
Como é que eu vou saber que aquele cara na pessoa física tem mais de 3 imóveis e tendo mais de 3 imóveis fatura mais que 240 mil por mês, por ano, aliás, Uhum. com locação de imóveis? Trocando em miúdos, como é que eu vou saber se ele é ou não contribuinte para exigir dele um documento fiscal? Uhum. E a gente ainda não tem resposta para essas dúvidas, a gente tem mais dúvidas do que certeza, mas são situações que vão se apresentando aqui no dia a dia, né, e que eventualmente pode ser a dor dos outros também. Uma dor que tem sido muito comum nas plataformas e que eu tenho ouvido bastante, até antecipo aqui, que a Biacom está se movimentando, né, para apresentar um projeto de alteração do regulamento nesse sentido, até o final desse Bom. mês, é a possibilidade de ter a emissão dos documentos fiscais de modo conjugado, né? Então, quando eu penso numa grande plataforma digital, ela opera ali literalmente milhões de operações num curto espaço de tempo. E muitas vezes você tem um seller ali que está vendendo centenas, milhares de produtos dentro daquela plataforma. Normalmente essa plataforma ela tem um regime especial junto às prefeituras que lhe permite, ao final do mês, falar, olha, eu fiz 1.000 Consolidar, nota intermediações de fiscal venda. consolidada. Agora eu consolido e emito uma nota fiscal, né? O Hoje a Gui, eu gente faço isso na minha empresa de educação para os meus cursos. É uma nota é, só. Meu contador falou: se não for assim, a gente vai enlouquecer, porque cada um que é compra isso, tem que emitir uma nota. Então a gente faz consolidada. Eu adoto esta prática. é Já. isso. E hoje, né, as plataformas elas estão muito preocupadas porque não existe no regulamento, na lei complementar, uma previsão autorizando essa apuração Uhum. consolidada, essa emissão consolidada, pelo que a gente sabe, muito por conta do split. Eles Isso. acham que isso poderia, enfim, não ter um casamento com o split e fazer frustrar a ideia do split. Mas quando a gente traz um volume de dados fiscais, que a gente está falando às vezes de centenas de milhares, milhões de operações intermediadas, né, num curto período de tempo, isso começa a não ser uma facilidade fiscal, mas na É. verdade uma medida de Uma viabilidade, necessidade. uma necessidade, exatamente. Mas enfim, só Sem pontuar dúvida. esses pontos que me ocorreram enquanto te ouvia, Mari. Não, muito bom, Gui. Falando um pouco sobre split, né? Você comentou aí a questão do descasamento. De fato, uma nota fiscal única consolidando todas as operações de venda em determinado mês descasa com o split, a menos que se desloque o pagamento para o momento da emissão da nota, né? Então, não me parece possível, né, pela inteligência da plataforma do split payment, mas por outro lado eu sou muito solidária até por questões próprias, né? Eu não tenho plataforma, mas eu hospedo cursos meus, né? E a gente faz a venda via plataforma. E para mim é de fato inviável. E boa pergunta, eu não sequer tinha pensado como é que vai ser o split payment para mim. Né, provavelmente em janeiro do ano que vem o contador da minha empresa de educação vai me ligar e falar, olha, deu ruim aqui e agora, né? Vai Vai dobrar aumentar os os honorários honorários. dele, porque ele vai ter mais trabalho, né, para emitir cada nota de venda. É, e aí, falando um pouco do split payment, né? O split payment, eu acho que talvez ele seja o elemento mais operacionalmente disruptivo, não só de toda a reforma, né, como para o próprio comércio eletrônico, né? E aí, quando a gente fala de split payment, o ponto crítico na minha visão é que assim, quando a plataforma ela for originadora da transação de pagamento, né? Como o Guilherme disse, ela vai apresentar ali as informações necessárias para segregação e recolhimento do IBS e da CBS, né? No momento ali da liquidação financeira, como vai ocorrer no split em todo o restante da cadeia, né? E para todos os outros para todas as outras transações B2B, por assim dizer, né? O B2C ele tem um regramento de split diferente, né? Não tem split do começo e lá na frente a gente dizem, eu não tenho certeza, não entendi muito bem ainda, que a gente vai ter ali um split para recolhimento da carga tributária residual na venda para consumidor final. Eu confesso que eu estou um pouco por fora, porque o foco da minha atuação, e acho que sua também, né, Gui, acaba sendo o B2B aqui nos nossos escritórios, né? Mas o que que Sim. significa o split payment, né? O split payment vai fazer com que o checkout, né, da operação, ele deixe de ser uma etapa
comercial e financeira, né? E ele passe a ser a etapa fiscal do negócio, né? A plataforma ela vai ter que vincular o pedido, o pagamento, o documento fiscal, o valor do tributo, o seller, o adquirente, a devolução, o cancelamento e mais o que, aí o repasse, né? Então, assim, o checkout ele passa a ser a etapa relevante e fiscal da operação, né? Isso traz aí, não digo uma dificuldade, mas os desafios para o compliance das plataformas, na minha visão, são muito relevantes, né? Essa mudança, ela cria um cenário, uma tensão importante, né? Porque o split, ao mesmo tempo que ele reduz a inadimplência e aumenta a rastreabilidade, ele gera impactos relevantes para as plataformas, né? Impactos de compliance mesmo, de ajustes internos, né? Para ligação de todos esses atores, né? De todas essas nuances da operação de venda via comércio eletrônico. E fora os impactos relevantes, como eu mencionei antes, em fluxo de caixa, né? Especialmente nas vendas parceladas, com antecipação de recebíveis, né, os cancelamentos e devoluções. Então, assim, é um período de bastante desafios, né? A gente está indo para uma era em que o tributo ele passa a conversar diretamente com o pagamento, né? E aí a conformidade tributária ela acaba entrando no checkout, né? E aí, bom, eu tenho aqui também, eu trouxe, separei algumas questões que eu não sei se vale a pena abordar, Gui, você acha que vale, de centralidade de documento fiscal eletrônico? Bom, a gente acabou de falar disso agora. É, a gente, independentemente da gente conseguir, né, via pleito, emitir uma nota fiscal concentrada, uma nota fiscal unificada ao final de cada mês, né, se congregando todas aquelas operações naquela determinada, né, intermediadas por aquela determinada plataforma. Se isso for autorizado, a gente vai ter que ter aí as adaptações para todos os layouts padronizados, né? De forma a permitir que todo mundo forneça, né, que o contribuinte, a plataforma forneça ao Comitê Gestor e à Receita Federal os dados necessários a apuração do IBS e da CBS. E aí, para o comércio eletrônico, a minha preocupação é que um erro fiscal aqui ele pode acontecer antes da apuração, né? A gente tem que ficar muito atento em cadastro de produto, em classificação fiscal, na identificação do seller, na parametrização da plataforma, local da operação. Eu queria até, Gui, que você falasse um pouco dessa questão do local, que também tem muita polêmica, na identificação do adquirente, tratamento de frete, devolução, cancelamento e tudo mais, né? Mari, É, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando também, e foi um pouco do assunto do webinar passado, quando Ione. a, a Letícia ela falou um pouquinho sobre essa figura do nanoempreendedor, que eu acho que, enfim, você falou um pouco rapidamente, mas que eu acho assim fundamental porque ela é uma figura nova, ela movimenta bastante a economia, ela trouxe os dados naquele momento, enfim, eu não vou Eu saber nem falar. falei do Nano, eu falei do MEI, mas o Nano Isso é está verdade, no mas o MEI. Nano tá atrás, ele é uma figura nova, Sim, não se fala muito, percebi. eu não sei nem se o Nano já se reconhece como o Nano porque ele chegou agora, né? Mas assim, É, seria até importante, talvez a gente até divulgar um pouco melhor, enfim, aí eu não sei nem se as próprias plataformas já estão recebendo esse tipo de pergunta, mas para sim, falar que essa figura deles existem, se eu não me engano, até aqui agora eles estão isentos do IBS, CBS, tá e a se discutir se eles vão ter que emitir nota ou não, etc. Então vai ter uma questão de formalização, que é isso que você falou um pouco, do que a plataforma vai ter que ir atrás de quem são esses sellers de qualquer forma, e eles sim. são perna disso, enfim, que vai mexer na economia. A expectativa dela é que não recue, que não os assuste, mas não deixa de ser uma realidade aí que a gente pode enfrentar aqui no Brasil. É, Sim. e aí, desse ponto, o Guilherme até, enfim, caiu. Não sei se ele está conseguindo Caiu? de volta. Aham. E aí, enfim, não sei se você quer finalizar também de alguma forma. Eu ia perguntar se o Gui gostaria de finalizar, que já deu aqui o nosso horário das 7, mas Tá.
recado basicamente é esse, é correr atrás, principalmente para o pessoal do Simples, Sim, essa conta. Inclusive, uma conta que a gente ainda não sabe direito qual vai ser, porque as alíquotas ainda não foram divulgadas. Eu não sei nem não, se você é. tem alguma expectativa em alguma conversa que você teve aí interna de quando que ela sai. Olha, elas deveriam sair esse ano, né? Com base aí na calibragem dos testes que a gente tem feito desde o dia 1º de janeiro. A informação que eu tenho é que pode ser que ela atrase, mas assim, que essas questões todas de regulamentação pendentes atrasem por conta ali do discurso, né? Aí eu vou falar de política porque é o mote, né? Obviamente sem querer fazer qualquer tipo de interlocução partidária aqui, sou totalmente apartidária, mas o discurso da oposição do governo Lula de que a reforma tributária aumenta a carga e, né, o Flávio Bolsonaro e o Zema, eles abarcaram em seus discursos de campanha o fim da reforma tributária, né? E aí o pessoal está um pouco refratário em fazer todo esse trabalho de ajuste de compliance, né, de mapeamento de ações de curto, médio e longo prazo, com medo de gastarem dinheiro e em outubro a reforma tributária virar pó, né? Eu ouço isso, eu já ouvi isso de cliente, tá, gente? Eu falo, olha, ainda que o candidato à presidência eleito acabe com a reforma tributária, ninguém revoga uma emenda constitucional, duas leis complementares, um decreto e uma resolução do comitê gestor assim do dia para a noite, né? Então, alguma conformidade, né? Assim, pior cenário, a reforma tributária vai acabar, o que eu veementemente refuto, tá? Eu não acho que nenhum candidato político tenha envergadura para acabar com a reforma tributária, porque ela já está positivada, ela já está em vigor, né? Então, assim, é algo que eu refuto veementemente, mas eu acho que ainda que aconteça, um custo de conformidade vai ser dispendido, né? Pelas plataformas, por nós prestadores de serviços. É, então, Érica, a informação que eu tenho é que pode ser que as coisas atrasem, por conta aí dessa. A gente está indo agora para o segundo semestre, né? Vai ter recesso, depois vai ter Copa do Mundo e logo depois o pessoal sai em campanha para as suas cidades, né? Para a campanha ali das eleições. Então, são inside informations que eu tenho, mas assim, eu sendo muito franca. Eu não acredito em absolutamente nada disso, né? E eu acho assim, eu acho um tiro no pé a empresa que deixar para se preparar em outubro para esperar para ver se o Zema ou o Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição, né? Porque aí a gente vai ter um achatômetro de 2 meses para trabalhar em todas essas ações de curto prazo. O pessoal do Simples, se esperar, se dormir, vai perder o prazo de setembro, né? Quando muito vai conseguir se arrepender daquilo que não fez em novembro, né? Então, é assim que eu vejo, tá? E aí, pessoal, para fechar, eu até vou passar a devolver a palavra para o Gui, mas eu entendo que a gente está aqui, né, no momento em que no novo sistema, dado errado para as plataformas digitais é risco fiscal, né? O dado nasce na operação, ele não nasce na contabilidade. Por isso que reforma é negócio, não é lei, não é contábil, né? E assim, de fechamento, eu diria que a reforma para o comércio eletrônico, ela não é, como eu disse, uma reforma de alíquota, né? A gente tem que, aí é uma reestruturação de toda a arquitetura operacional. Então, quem tratar o IBS e a CBS como tema, né, apenas fiscal, provavelmente vai chegar atrasado, né? Agora, quem olha para projeto de dados, tecnologia, contratos, governança, tem mais segurança, na minha opinião, e vantagem competitiva, tá? Não sei se eu fui clara, eu quero devolver a palavra para o Gui, agradecer a todos os colegas que estão aqui nos ouvindo e dizer que eu fico à disposição para batermos papo aqui, para trocarmos ideias, não só neste fórum, mas também depois. Obrigada. Obrigado, Mari. Foi sempre uma satisfação grande te ouvir, aprender com você, né? Você tem uma percepção ímpar aí em relação ao assunto da reforma tributária. Concordo com o que você disse. No contexto do e-commerce, essa ideia de preço líquido, ela é especialmente mais sensível, porque quando a gente pensa em tributação com base no destino, né, e quando eu coloco algo à venda na internet, eu não sei se eu vou vender
para o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Minas, eu não sei para onde eu vou vender. Então, a ideia do preço líquido aqui, ela é ainda mais pungente, mais óbvia, né? E essas adaptações, naturalmente, são necessárias. As plataformas foram chamadas à mesa para contribuir com o compliance fiscal. Acho que aquela ideia, e desculpa os colegas de plataforma aqui, mas vocês sabem disso, de eu só faço a intermediação, não rola com mais ninguém. Vocês fazem tudo, inclusive a intermediação, vocês só não fazem a venda. Mas vocês entregam, vocês ajudam com o meio de pagamento, vocês divulgam, vocês são o grande agente desse negócio, vocês são a estrela do show. E dentro de um cooperativismo fiscal, né, numa ideia de exercer esse princípio da cooperação de uma forma efetivamente bilateral, acho que é natural trazer os grandes para que contribuam com o compliance fiscal da cadeia. Os números evidenciam, né, Mercado Livre tem valor de mercado superior à Petrobras, acho que isso mostra a grandeza dos agentes que dominam esse mercado, e eles são sabedores disso e do que converso, estão dispostos, obviamente dentro daquilo que é razoável e que é possível, né, que não seja sufocante, a de fato contribuir com esse compliance da cadeia do e-commerce como um todo. Eu acho que é isso, pessoal. Foi uma satisfação estar com vocês hoje, poder, né, dividir aqui esse webinar com a Mariana, uma querida, com a Érica, poder contar, né, com a participação de vocês. E, de novo, eu quero não só deixar as portas abertas, mas reforçar que esse é um ambiente de trocas, tá? Sintam-se em casa, sintam-se absolutamente à vontade. Quem é mais tímido pode mandar perguntas. Quem é ainda mais tímido pode depois mandar um e-mail. Podem sugerir pautas, tá? Isso aqui é uma construção coletiva que no final do dia, de novo, visa a proteção e o desenvolvimento do nosso setor. E a gente precisa dessa interlocução com vocês para que ele seja cada vez mais fortalecido. Então, de novo, reforço esse convite para que essa troca ela seja cada vez mais constante, cada vez mais forte, cada vez mais natural. Isso aqui é um espaço de todos. Assim, obrigada, Mariana, Guilherme, foi assim muito bom. Eu aprendi várias coisas e, enfim, percepções que eu não havia nem parado para pensar. Essa da nota fiscal que também já pegou a Mariana é um ponto, acho que super em alta. Quero, assim, inclusive, saber qual que foi o desfecho e a conclusão aí do pedido de vocês. Inclusive, já a gente pode até conversar depois. Eu tenho uma super pessoa para indicar que está trabalhando aqui na reforma em fintechs, etc., que sabe muito de split payment, talvez seja uma Legal. força para ajudar a gente a levantar essa bandeira. Enfim, vou até perguntar se ele não consegue conversar com a gente no próximo encontro, mas é um nome bom. Então, agradecer novamente a vocês dois e a todos que participaram aqui. O Pedro também está mandando no chat as congratulações. Foi de fato uma conversa super enriquecedora. Sigo convidando a todos para os próximos. A ideia é essa que o Gui falou, conversar sobre o tema, fortalecer o setor e o segmento, trazer assuntos interessantes, importantes. E aí eu reforço que a nossa ideia é trazer essa conversa mensalmente, mas se a depender da quantidade de assuntos a serem tratados, a gente pode mudar aí para, enfim, de alguma forma mais flexível para atender a todos. Super obrigada e muito boa noite para todo mundo. Peraí que o colega tá pedindo pra gente deixar. Essa arroba é o Instagram, é isso? É que eu sou antiga, gente. O colega botou assim, deixa o arroba de vocês. Eu vou presumir Acho que que é o Instagram, tá? Luiz Felipe, se a for o gente está numa Instagram, você. associação de digital, né? Então o povo é moderno. Apesar de eu ser um Eu vou advogado colocar analógico, aqui. Eu sou analógica, apesar de estar bem mais digital ultimamente. Mas eu vou deixar aqui o meu Instagram, ele é pessoal, mas ele também é corporativo, eu idem. só tenho um. E o do escritório. Aí o Gui vai botar o dele aí também, o do escritório. Bom, pessoal, a gente vai se falando, tá? Eu estou à disposição de vocês, me mandem mensagem, mandem e-mail, como o Guilherme falou. Ó, o Lucas levantou a mão. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Eu bem? Noite, Lucas. adorei as apresentações, achei muito interessante. E assim, a título de sugestão de tema para próximos encontros, tá? Um assunto que a gente tem discutido muito internamente lá na companhia
relacionado a algumas receitas que hoje elas não ensejam emissão de documento fiscal, tá? E nessas relações que a gente tem com outros marketplaces e às vezes com fornecedores de mercadorias na nossa operação comercial, a gente tem alguns valores que a gente chama de VPC, tá? Mas que é um gênero mais abrangente do que o VPC por si só, porque a gente tem várias modalidades, tem os rebates, e, e eu não tenho visto muita discussão sobre qual vai ser o tratamento tributário dado a isso, sabe? E eu não sei se vocês já chegaram a discutir, porque a gente tem aquelas hipóteses em que a gente, por exemplo, compra uma carga, um caminhão de mercadoria, e daí daqui a pouco tem algum ajuste de preço no mercado, ou o fornecedor passa a vender mais barato, e daí eles vão lá e nos depositam um valor para compensar a nossa perda de margem ali, né? Então, isso seria uma hipótese. Agora, a gente tem outras hipóteses em que os canais, eles fazem campanhas e daí a gente reduz a nossa margem, eles reduzem a margem deles, a gente mantém para o seller a margem que ele teria ali, né? Nossa comissão, a gente reduz a nossa comissão, mas mantém o repasse. E daí esse outro marketplace vai lá e nos deposita um valor. Por exemplo, a gente não emite nota fiscal disso, assim, hoje, né? Porque, enfim, é uma receita financeira, por assim dizer. E eu não sei se esse assunto chegou em vocês, se vocês têm ouvido discussão a respeito disso, enfim, é um assunto que eu teria interesse em ouvir um pouco mais aí do pessoal que está mais envolvido aí, que tem mais bagagem do que eu. Bacana, Lucas. Eu acho que sim, é um tema que tá quente. Eu não sei se tem alguma conexão ali com o tratamento de desconto, mas que certamente vale a gente abordar e estressar. Já vou deixar anotado aqui para que seja tema do nosso próximo encontro, tá? Hoje eu sei que a Mari tem um voo, então eu nem Verdade? Não, vou não, não. Na deixar ela. verdade, não, o meu voo é amanhã. É que eu tô em véspera de viagem, pessoal. Eu vou pedir aqui eu vou pedir licença para me desconectar. Ainda tenho algumas pendências aqui de clientes para sanear ainda hoje, mas eu viajo amanhã, viu, Gui? Eu ainda falo no IDEP, eu vou pro IDEP, do IDEP eu vou para Guarulhos, tá? Ah, É, menos male. mas eu tô conectada, viagem é de trabalho, não é de lazer, e a gente vai se falando, eu fico à disposição de todos e agradeço muito aos colegas aqui pelo tempo que passamos juntos aqui, tá bom? Tá Um ótimo. E Lucas, abraço para vamos você. endereçar isso na próxima. Obrigado, Mari. Oi? Eu falei pro Lucas que a gente Ah, então tá endereça joia. essa na próxima, né? E obrigado de novo a todos. Imagina, pessoal. Obrigada a vocês, um abraço, até logo, viu? Tá, pessoal, boa noite, muito obrigado. Uma Obrigada. ótima noite. Tchau, tchau. Tchau.